O Parque Nacional de Assuní é uma das florestas tropicais de maior biodiversidade do mundo. Detém recordes mundiais para uma grande variedade de grupos de plantas e de animais, desde os anfíbios aos insetos. Quase 600 espécies de aves foram documentadas. Um único hectare deste parque possui uma maior variedade de árvores do que toda a América do Norte. Declarado Reserva Mundial da Biosfera pela Unesco, o Parque Nacional de Assuní tem uma área de 9.500 km². Localiza-se a sul dos rios Coca e Napo, no coração da região amazónica, no nordeste do Equador. 2/3 do parque são explorados por companhias petrolíferas. A atividade constitui uma grande ameaça para o parque e o Equador pretende impedir a extração de petróleo na parte ainda não explorada. Para isso, necessita de apoio financeiro da comunidade internacional. A dependência do petróleo a longo prazo não é positiva, porque fica-se tão dependente que não se desenvolve outra indústria, como o ecoturismo, que pode ser a primeira fonte de receitas de um país como o Equador, que tem tanto para oferecer nesses setores. Penso que o Equador se pode converter num país verde, num país atrativo, único, onde há um desenvolvimento sustentável a longo prazo e não temporário, dependendo do preço do petróleo ou de algo que não é renovável. Quanto tempo durará o petróleo? 10, 15, talvez 20 anos e depois? O Equador lançou a iniciativa Assuní com o apoio das Nações Unidas. Consiste em deixar de extrair cerca de 800 milhões de barris de petróleo, 1/5 das reservas do Equador. A não extração impedirá a libertação de pelo menos 407 milhões de toneladas de CO2, tanto como as emissões anuais da França. Em contrapartida, os países ricos devem pagar uma compensação de pelo menos metade do valor de mercado das reservas petrolíferas, 2,7 mil milhões de euros. O Equador diz que não explora 20% das reservas petrolíferas, o que é mais de 7 mil milhões de dólares, e pede em troca 50%. Os outros 50% são postos de maneira generosa e unilateral pelo Equador. O dinheiro irá para um fundo fiduciário especial supervisionado pelo Programa de Desenvolvimento da ONU. A Alemanha está prestes a comprometer-se com 40 milhões de euros e países como França e Espanha também devem contribuir. Os juros gerados serão aplicados na promoção de uma economia sustentável no Equador. Vai investir-se em primeiro lugar na conservação efetiva do sistema de parques nacionais, que representam 5 milhões de hectares, 20% do território equatoriano, uma das percentagens mais elevadas do mundo. Vamos também evitar a desflorestação dos ecossistemas remanescentes. Em terceiro lugar, o desenvolvimento social sustentável nessas áreas, para que os habitantes dessas zonas tenham acesso ao emprego, aumentar a eficiência no consumo de energia e a preservação dos últimos 2 povos indígenas que vivem em isolamento voluntário no Equador. As comunidades indígenas do parque mostram-se cautelosas acerca da iniciativa Assuní. As tribos Quechua querem preservar o seu habitat natural, porque veem o ecoturismo como a chave do desenvolvimento. A comunidade Sani construiu um ecolodge com a ajuda de uma companhia petrolífera e não do Estado. A petrolífera deu-nos uma grande ajuda, ao contrário dos governos locais. Só nas eleições vieram aqui prometer que se ganhassem iam fazer isto ou dar aquilo. Mas eram apenas palavras, nunca cumpriam o que diziam. Este hotel é resultado do trabalho com a petrolífera e a comunidade. Devido a isso, temo-lo agora, graças a Deus. Por causa da extração petrolífera, os camponeses de Assuní enfrentam riscos e ruídos. É o caso desta família que vive junto a uma estação elétrica que faz barulho 24 horas por dia. Estão rodeados por oleodutos cuja temperatura de 80 graus Celsius permite estrelar um ovo. Os tubos finos são propensos a fugas ou explosões devido à elevada pressão no interior. Nós que vivemos junto das estações e poços petrolíferos temos suportado desde o início da exploração petrolífera os impactos dos derrames, das descargas, das águas paradas que sempre foram atiradas para os pântanos, os campos de cultivo.
a los esteros, al campo onde a gente tem seus cultivos. Muitas pessoas morreram com cancro, leucemias e outras doenças. Por enfermidades incuráveis. Os habitantes sofrem com as consequências dos derrames de petróleo, mas sofrem em silêncio porque os únicos trabalhos que podem encontrar são nas operações de limpeza. O petróleo é a peça central da economia equatoriana. A tentação de continuar a exploração é demasiado grande para este país, em vias de desenvolvimento. Já estava na hora de não explorar o Parque Nacional de Yasuni mais do que já foi explorado, por uma simples questão de consciência. Não creio que seja justo pedir dinheiro à comunidade internacional para proteger algo que não protegemos. Para proteger algo que nós não hemos protegido. Desde 2007, quando se anunciou o plano, não tem havido convicção, ou seja, foi dito que esse era o plano A, mas que havia um plano B, o da exploração, e é este que avança mais rápido. De facto, a construção de oleodutos avança no parque. Várias concessões para perfurações de petróleo foram obtidas pouco antes do fundo ter sido assinado no início de agosto. Mas trabalhadores das companhias petrolíferas foram atacados por tribos indígenas. Numa área selvagem onde a presença do Estado é fraca, as ONGs podem fazer a diferença. O Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, principal supervisor do fundo, tem financiado vários projetos de desenvolvimento sustentável na região. Um deles procura preservar a palma de chambira, usada no artesanato. Projetos que mostram que as tribos do parque também procuram um futuro sem petróleo. O petróleo vai acabar e quando termina a biodiversidade, termina a vida. Quando eles não tiverem água, sementes, quando desaparecerem os animais, que são as suas fontes de proteínas, estamos a tirar-lhes lentamente todas as suas formas de vida, toda a sua subsistência. Toda a sua forma de vida, toda a sua subsistência. Agora já o sabem, estão conscientes e por isso as comunidades pedem para que o petróleo fique debaixo da terra, que se mantenha a iniciativa Yasuni, que se mantenha o direito que eles têm de preservar um ambiente saudável para todos, não só para quem vive aqui. E de passo um ambiente sano que nos beneficia a todos, não somente a gente que vive aqui. Será a iniciativa Yasuni uma grande ideia de um pequeno país, como diz o slogan, ou uma chantagem do Equador com a comunidade internacional? Ou será um plano revolucionário para combater as mudanças climáticas que vai ser seguido pelos outros países produtores de petróleo? Só o tempo dirá.